Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar Jefté. Temos estudado, irmãos, por último, personagens da Bíblia, e em especial, nesses últimos estudos, personagens do livro de Juízes. O último foi Abimeleque. E agora vamos estar estudando Jefté. Está no capítulo 10 de Juízes, e vamos assim estar considerando esses diversos versos do capítulo 10 e seguindo em frente para vermos este personagem Jefté. Ao estudarmos o personagem, temos uma história, temos coisas boas daquilo que podemos copiar na atitude deste servo de Deus, ou mesmo quando falham, fica para nós como alerta, para nós desviarmos de um comportamento semelhante que foi depois reprovado. No livro de Juízes, a sequência é a mesma. Os fatos seguem em ciclo. Havendo um juiz na frente do povo, o povo segue a Deus e é livre dos seus inimigos. Mas morrendo o juiz, o povo esquece de Deus, se desvia e logo as nações predominam sobre Israel e Israel entra em opressão. E o que temos aqui no capítulo 10, desde o verso 6, é algo assim, repetitivo. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pronto. Desviam-se de Deus, voltam à idolatria. Em dois aspectos: elegem um Deus e tomam para si os Baalins, que seriam como deuses secundários ou outros entes da idolatria, pelos quais estariam fazendo invocações, preces e culto. E estando agora afastados de Deus, vêm os seus inimigos. E nesse mesmo verso 6, vamos encontrar eles seguindo aos deuses de Amon e dos filisteus. E este mesmo povo, Amon, no verso 7, junto com outros mais, vem ferir o povo de Israel. Diz o verso 7, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu em mão dos filisteus, em mão dos filhos de Amon. Se o Deus deles tivesse complacência, já que eles estão servindo ao Deus dessas nações, não era para essas nações atacar Israel. Mas não, estão em opressão. E que Deus há, senão o Deus verdadeiro e único, o Deus de Israel? Pronto. Mas o aperto, irmãos, é grande. São 18 anos de domínio, de ataques, de tal forma que o povo esteve em grande angústia, diz as Sagradas Escrituras, em grande angústia. Aí sim caem em si e vão buscar ao Deus verdadeiro, ao Deus deles, Deus da nação de Israel. Encontramos esta súplica no verso 10, pode acompanhar, quando nós lemos assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor Jeová disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios, diz o verso 12, e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão?
Aí Deus começa a lembrar a eles de quantos povos, de quantos inimigos eu livrei vocês quando vocês me clamavam. E eu livrava. Livrei de todos esses. Mas agora no verso 13 Deus diz: contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Conforme a ação deles, Deus agora dá uma palavra que não iria livrá-los. É a justiça de Deus. Deixaram o Senhor deixou deles. E o Senhor, de uma certa forma irônica, diz: andai, verso 14, e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Adiantaria alguma coisa clamar mais intensivamente aos outros deuses? Não adiantaria. Deus é um só. É o Deus que Israel abandonou. Quantas vezes o povo se desvia? Nenhuma nação nunca abandonou seu Deus, mas Israel sempre abandonava o verdadeiro Deus. Tinha a honra sobre todas as nações de ter o Deus verdadeiro. E ao Deus verdadeiro abandonava. E as outras nações, cultuando um Deus que não era Deus, entretanto não deixavam da inutilidade dos seus ídolos. Que vergonha. Por isso que Deus diz dessa forma irônica: clama a eles, que eles te livrem. Não iriam livrar também. Não iriam. Mas diz os versos seguintes, verso 15 em especial, que os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. Continua a súplica, o clamor. Na verdade, Deus não atenderia ainda por isso. Mas no verso 16 fizeram a coisa certa. Tiraram os deuses alheios do meio do povo, no meio de si, e serviram ao Senhor Deus. Em verdade, agora sim. E como sempre, irmãos, alguém já disse em uma pregação que Deus tem uma fraqueza. A fraqueza de Deus é ser misericordioso, é ser amoroso, é ser benigno. O Senhor é sempre afrontado, sempre aborrecido, sempre desprezado. Mas quando alguém se volta para Ele e mostra um pouquinho de conversão, de arrependimento, de propósito correto, Deus já se desmancha e estende a mão em socorro. Deus é grande em ira, mas tardio em irar-se. E a sua misericórdia ultrapassa esta sua ira. E diz mesmo aqui no verso que estamos lendo, no verso 16, que o Senhor se angustiou por causa da desgraça de Israel. Aí Deus passa a sentir as dores do próprio povo. E começa o Senhor a operar o livramento. Como que é o livramento no livro de Juízes? O povo está desviado, Deus levanta um líder. Qual vai ser o líder que vai ser colocado na frente do povo? Jefité. Mas quem é Jefité? Agora chegamos ao nosso personagem. Tal qual Abimeleque, Jefité também era um filho, vamos dizer assim, como que bastardo. No caso de Abimeleque, sendo um filho assim em desonra, Abimeleque se comportou com muito orgulho, soberba e maldade. Mas em Jefité temos uma situação contrária. Ele não se exalta, ao contrário, ele é humilhado. Porque diz a palavra aqui no verso 11, ou vamos ler, podíamos ler até um pouco antes, no verso 18, desse mesmo capítulo 10 que nós estamos estudando, diz assim: então o povo, os príncipes de Gileade, que é uma tribo de Israel, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon?
ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Começaram a perguntar entre si. E aí vem o capítulo 11, no verso 1, dizendo: era então Jefté o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Observe esse particular. Mas Gileade gerara Jefté. Continua. Também a mulher de Gileade, a legítima, lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O desprezaram, o aborreceram e ele simplesmente foi embora. Saiu. Ajuntou-se a uma outra tropa de gente, de desocupados, tal qual Abimeleque, só que não comportou-se como Abimeleque. Ficou quieto na sua humilhação. E vindo agora o aperto, e perguntando-se uns aos outros quem seria o líder, aí observa que Deus atuou dessa forma, colocando na lembrança deles este homem Jefté, valente, valoroso. Não acharam ninguém honrado ou com uma postura que pudesse ser líder do povo, e foram atrás desse que foi rejeitado e humilhado. Continua a palavra no verso 5. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim? E não me repelistes ou expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, no verso 8 do capítulo 11: por isso mesmo buscamos, ou por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. E o verso 11 vai dizer que Jefté então concordou e seguiu os anciãos de Gileade e veio para liderar o povo naquela questão do combate, uma libertação. Mas no final do verso 11, chama a atenção dos irmãos, tem um particular que pode ter significado para nós. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. O que quer dizer isso? Que ele indo para a peleja, primeiro ele se colocou na presença do Senhor Deus. Vamos repetir o final do verso 12, verso 11 que nós anunciamos. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ou seja, foi e compareceu diante de Deus e ali falou alguma coisa, ninguém sabe. Orou ao Senhor, se apresentou a Deus, mostrando que era um homem que conhecia o Senhor e teve a preocupação de primeiro ir falar com Deus. Nisto, um ponto positivo para ele a mais. Mas continua a palavra ainda, irmãos. No capítulo 11, verso 12. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Observe que ele não está interessado na guerra. Primeiro ele leva mensageiros para saber qual é a questão. Procura um diálogo, procura uma comunicação. O que está acontecendo? Por qual razão? E verso 13 diz: e disse o rei dos filhos de Amon.
Lembremos que os filhos de Amon são descendentes de Ló, né? Disseram a Jefité: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e ainda até o Jordão, torna-me, ou seja, devolve-me, pois, agora, em paz. Os amonitas queriam as terras de Gileade. Este era o pretexto, dizendo que Israel tomou deles, e agora eles queriam de volta. Mas se nós lermos a Bíblia, vamos perceber que Moisés, pedindo orientação a Deus, teve autorização de Deus para ceder aquela região antes do Jordão para 2,5 tribos. 2,5 tribos herdaram do lado anterior do Jordão. Deus deu para eles, só isso bastava. Deus deu. Se Deus deu, é deles. Não tem mais que questionar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não tem que discutir. Mas os amonitas estavam procurando questão. E no verso 14 desse capítulo 11, continua Jefté argumentando. Porém, Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei dos filhos do Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté, verso 14: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Continua 16: porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Ele explicando tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Verso 17: e Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. E continua o verso dizendo que Edom não deixou, mas Israel continuou ainda a enviar mensageiros lá no passado, naquela jornada do deserto. Continuou a enviar mensageiros também aos amonitas, pedindo uma passagem aos amonitas, aos moabitas, aos edomitas, para poder passar pela terra deles, não ter que dar volta. Mas nenhuma destas nações permitiu Israel passar. E Israel fez a curva, uma região longa, difícil, uma das trajetórias mais difíceis da peregrinação de Israel, quando os irmãos, os parentes, em vez de ajudar Israel a chegar na terra prometida, dificultaram mais, colocaram obstáculos. Israel teve que fazer uma volta imensa, e diz que o ardor da terra era muito grande, e o povo padeceu grandemente, mas não fez guerra. Agora observemos, vamos para Deuteronômio capítulo 2, marque aqui em Juízes, no capítulo 11, onde estamos interrompendo, e vamos para Deuteronômio no capítulo 2. Quem é que está certo? Será que é os filhos de Amon que estão certos, ou é Jefté que está certo? De quem era a terra? Quem tomou terra de quem? No capítulo 2, ainda no tempo de Moisés, conduzindo o povo pelo deserto, descrevendo a jornada no verso 1, Moisés diz assim: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir, que é dos Edomitas, os filhos de Edom, que é Esaú, irmão de Jacó. Verso 4: Deus disse ainda: dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Verso 5: não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé.
porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Irmãos, a justiça de Deus, a palavra dada por Deus, Ele não volta atrás, nem para o seu povo. Deus avisou Israel, aqui essa região é de Esaú, eu dei para eles a terra, vocês nem me peçam, nem provoquem coisa alguma, que nem um pé de terra eu vou dar para vocês. Por um lado, é o que Deus faz misericórdia por ser descendência de Isaac e de Abraão. O Senhor deu uma terra para viverem. O Senhor é benigno. E para Israel que era eleito, Deus disse, aqui não. Aqui pertence a outro. A terra que eu vou dar para vocês é outra, onde mana leite e mel. Então não adianta pedir, porque essa terra eu dei para estes. Interessante, consideremos bem isso. Deus resguardando estas coisas por misericórdia. Continua ainda a palavra dizendo no verso 9 de Deuteronômio, capítulo 2. Então o Senhor me disse, não molestes a Moabe, e não contenda com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança, sendo que Ar é o nome de uma cidade, uma região que foi dada aos Moabitas, descendência de Ló. Ló já tinha morrido há muitos séculos, mas Deus mantém o cuidado com a descendência de Moabe. E lembre-se que Moabe não foi bonzinho para Israel, não. Chamou a Balaão para amaldiçoar eles, a Israel. Deus não permitiu a maldição, como também não cobrou isso de Moabe nos termos de tomar a terra deles. Não, dei para eles a terra deles. Verso 19 do capítulo 2 de Deuteronômio. Agora sim chegou aos filhos de Amon. E chegarás até defronte dos filhos de Amon. O que Deus diz? Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Pronto, chegamos no ponto que temos o que dizer a respeito da palavra Jefté. Jefté estava correto. Quem estava usando de astúcia ou mentira ou engano eram os filhos de Amon naquela ocasião, porque queriam invadir Gileade, invadir as terras daquelas tribos da além do Jordão, só para tomar terra. Mas esqueceram de que Deus é que tem domínio sobre tudo. Deus deu a terra que deu para Moabe, deu a terra que deu para os filhos de Esaú, deu a terra que deu para os amonitas. No outro lugar nós vamos ler que Deus deu o Egito para os egípcios, deu a Síria para os assírios. Deus repartiu o mundo e pronto, está feito. E Deus sempre andou nesse passo. O que foi dado, estabelecido, está entregue. E agora o filho de Amon querendo terra que não era deles, dizendo que por pretexto para a guerra que Israel tinha tomado. Não tomou nada. Deus não deixou Israel tomar deles nada. Ainda que conduzido por Moisés. Se Moisés achasse a petulância de dizer que era um grande líder, que Deus falava com ele, ele falava com Deus cara a cara, que ia enfrentar Amon, Deus ia envergonhar Moisés, porque Deus não ultrapassaria a sua palavra. Mas tá bom, irmãos. Mais à frente, ainda em Deuteronômio capítulo 2, é quando encontramos a terra que agora eles têm, no verso 24, quando Deus diz assim: levantai-vos e parti e passai o ribeiro de Arnon, eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra, começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Pronto. Agora sabemos. A região onde eles habitavam é terra que Deus deu a eles e que antes pertencia aos amorreus.
filhos também de Canaã, aqueles a quem Deus tinha aborrecido, que estavam amaldiçoados desde o passado por Noé, por causa do desrespeito do seu filho. Canaã foi amaldiçoado, e agora essas nações estão sendo desalojadas para que Israel tome posse. Voltemos o nosso estudo lá em Juízes. Nós estamos no capítulo 11, verso 19, é onde nós estamos lendo. E observe que as palavras de Jefité estão corretas. Verso 19, quando ele diz: mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixai-nos, peço-vos, passar pela tua terra até o meu lugar. Verso 20, porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o verso 21, e o Senhor Deus de Israel entregou a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até o Jeboque, e desde o deserto até o Jordão. Observe, Jefité conhecia os assuntos, lembrou da história, fez ver a história para saber quem tinha razão ou não, para depois dizer no verso 22 por último: e por herança tomaram todos os limites dos amorreus. Aí segue, e no verso 23, assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. Agora Jefité faz a pergunta aos amonitas: e os possuirias tu? Vocês vão possuir uma terra que Deus deu para nós? Interessante, outra coisa, irmãos, de ensino. Pode ser que alguém, por achar que tem que ceder, que Jefté deveria recolher-se. Mas não é bem assim, irmãos. Tem coisas que precisam compreender. O que Deus nos deu é nosso. Não ceda. Não ceda. O que Deus nos deu não se vende, não se troca. Toma isso em vários sentidos. Mas o sentido é que aquilo que de Deus veio para nós é para nós. O lançar fora é desprezar a Deus. O lançar fora é fazer por menos. E de alguma forma pode contrariar os desígnios de Deus para o futuro. Como Esaú desprezou a primogenitura. E lembremos de um outro homem, Nabote. Ele tinha uma terra que por herança de seus pais lhe chegou. O rei Acabe era vizinho, tinha um palácio ao lado das terras de Nabote. E Nabote tinha uma vinha pegada com a casa de Acabe. E Acabe foi a Nabote pedir: olha, me venda a sua vinha, qual é o preço? Dá o preço que eu pago. E sendo Acabe rei, eu creio que ele era bem situado, né? Podia pagar qualquer preço que Nabote quisesse pedir, exorbitante. Mas Nabote disse: não vendo, por preço nenhum eu vendo. Se alguém considerar isso, poderia ser desrespeito, falta de temor ao rei, não sei o que lá mais. Mas Nabote disse uma palavra bem curta e clara: é herança de Deus para a minha tribo e minha família, não se vende. Pronto. Então não era querer manter a vinha, querer ter a terra, não era questão disso. Era questão de o que Deus deu para a tribo e família dele tem que ser deles, não podia passar qualquer um. Ele honrou mais a Deus do que ao rei.
Por causa disso, Nabote morreu. Foi morto, vergonhosamente, covardemente. Mas lá no céu Deus viu e requereu isso de Acabe, dizendo: onde foi derramado o sangue inocente de Nabote, será derramado o seu e de sua descendência. Agora vamos voltar aqui ao assunto nosso. Jefité se apegou também numa razão, na razão de que Deus deu a terra para Israel, acabou de Israel, não tem o que conversar. Se o povo lá da Palestina soubesse isso e temesse a Deus, se o próprio povo de Israel que está lá soubesse disso e firmasse o pé, que aquela terra é deles, queiram ou não queiram, os palestinos e outros mais por aí. Compreenda ou não compreenda, a terra de Israel é de quem? É da descendência de Israel. Eles não estão servindo a Jesus, não estão servindo a Deus, não importa, Deus deu para eles a terra, em promessa e herança eterna, perpétua, dada a Abraão, Isaac e Jacó. Então pronto, briguem bastante, mas Israel vai ficar lá até o fim do mundo. É uma questão de que Deus falou, irmãos. Voltemos àquela expressão, é de Deus os céus e a sua plenitude. Se o ouvinte estiver interessado em cópia desta mensagem, em CD com duração de 1 hora, ligue para a prestadora 12 3648 1818 e teremos imenso prazer em atendê-lo. No outro lugar se diz: não se venderá a terra continuamente ou eternamente, porque é do Senhor. Ele dá a quem Ele quer. E já no princípio, em Gênesis, nós temos a palavra do Senhor dizendo que Ele repartiu as ilhas do mundo para as nações. Cada nação tem o seu pedaço, a sua terra, e acabou. Deus ainda domina, irmãos, sobre o mundo. Se os homens não entendem, fica essa situação caótica de guerra, de contendas, de pelejas. Mas o que Deus falou permanece. Vamos continuar. Diz a palavra do Senhor que os amonitas não quiseram dar atenção às palavras, ao argumento correto, verdadeiro, justo, histórico que Jefité apresentou. Jefité conhecia essa parte da Bíblia e entraram em peleja. Mais à frente, ainda nessa situação, para nós vermos a humildade de Jefité e a sua não disposição de ficar guerreando, no verso 27 diz ainda, Jefité fala: tampouco pequei eu contra ti. Jefité falando para os filhos de Amon: não pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. E depois faz um clamor ao dizer: o Senhor Deus, Jeová, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon, quem está certo, quem está errado. E vai se dar a peleja. Só que antes de dar a peleja, Jefité faz um voto. Coisa ruim, na hora do aperto fazer voto. Verso 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Não se faz isso. Jesus. Eclesiastes capítulo 5. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 5. Por que não tinha ainda essa escritura aqui para o Jefité também ler? No tempo de Jefité não tinha Provérbios, não tinha Eclesiastes, Salomão não tinha escrito. Então, pela escritura,
se justificaria o que ele fez. Quando a Escritura diz: guarda o teu pé. Eclesiastes 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Continua o verso 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que serão poucas as tuas palavras. E Jefté se apressou em fazer um voto. Irmãos, ele deveria continuar na palavra última, anterior que ele tinha falado: Deus julgue. E pronto, vai para a peleja, que Deus ia fazer o que tinha que fazer. Confiar tão somente no Senhor. Agora ele quer fazer um voto e vai agradar a Deus, e por isso Deus vai mudar alguma coisa? Porque ele fez um voto? Deus não ia mudar nada. Deus executaria a justiça. Mas quando ele fez um voto, ele quis quase que, vamos dizer assim, comercializar com Deus. Quis fazer alguma coisa para Deus, como que agradando a Deus, como se Deus tivesse prazer ou necessidade disso. E nisso Deus ficasse endividado e tivesse que fazer um favor para ele. Não, isso não. Ninguém é salvo por obras. É por graça, é misericórdia, é bondade de Deus. E agora compreendemos que o mérito está unicamente em Cristo Jesus, no seu sacrifício por nós, e nos reconcilia com Deus. E se alguma coisa boa há que vem a nós, é por Cristo Jesus. Ele é porta, Ele é o caminho dessas bênçãos. Confiar em Deus, irmãos, esperar na misericórdia de Deus é o melhor. Como Abraão disse, Deus proverá. Mas ele fez isto. Pronto. Deixa aberto Eclesiastes aí. Deus deu vitória a Israel naquela guerra contra os amonitas. Terminada a guerra, Jefté volta para sua casa. O que é que vai ao seu encontro? Triste história. Muito triste. Verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Pronto. Qual foi o voto de Jefté? Voltando ele em paz da guerra, com vitória, o que primeiro saísse da sua casa a encontrá-lo seria oferecido em holocausto. Verso 35, lá em Juízes, no capítulo 11, diz: e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aí você sabia, né? Que tendo feito um voto, tendo dado a palavra, ainda com dano seu, não muda. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 4, temos essa parte que Jefté está guardando. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. 5. Melhor que não votes.
do que votes e não pagues. Deus não precisa, irmãos, de nós. Mas Deus é Deus. Não podemos abrir a boca diante dele e falar uma coisa e depois falar outra. Não. Não se faz isso. Melhor não voltar. Recebe o benefício de Deus, agradece e vai em paz. É melhor do que ficar fazendo voto para receber uma bênção. Você não sabe se vai poder cumprir o seu voto nos dias futuros. Fecha a boca. Não vote. Melhor não voltar. Para que não aconteça depois, tenha que reconsiderar. Continuando aqui a palavra, irmãos. Em Juízes, capítulo 11, verso 36, a filha dele era a filha também de posição, de entendimento. Porque diz assim, no verso 36, e ela, a filha, lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, a Jeová, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor Deus te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. A filha concorda. Não tem importância, pai. Se eu votou, se eu cumpro o seu voto, não tem importância. Deus te deu vitória, Deus te deu livramento, Deus é digno. Observa essa filha dele, né? Como aceita essa situação. Verso 37, ela faz ao pai um pedido. Disse mais a seu pai: faz-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela pediu somente para chorar, e chorar 2 meses para chorar, lamentar que ia estar naquela situação de virgem, não ia ter filhos, não teria descendência, não daria descendência ao seu pai, porque era a filha única. E o pai concordou. Essa jovem aqui é muito crente, os irmãos estão dizendo. Muito crente. Verso 38. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E depois a palavra aqui desse verso continua dizendo: e ela não conheceu varão, ela não veio a casar-se. E interrompe aqui o assunto. O que é que Jefté fez com a sua filha? A Bíblia não entra em detalhes. Aí começam as divagações de pensamento. Irmãos, tinha saída para Jefté? Será que ela apresentou sua filha em holocausto? O que é holocausto? O que é holocausto? Holocausto, irmãos, era tomar a vítima, degolá-la, derramar o sangue no altar do Senhor, depois esfolar a vítima, parti-la em pedaços e lançá-la sobre a lenha em fogo no altar do holocausto. E estaria ali sendo consumida pelo fogo até tornar-se cinza. Isso é holocausto. Será que Jefté fez holocausto? São conjecturas. Estaria certo ele em fazer um holocausto da filha? Deus alguma vez pediu sacrifício humano? Ou Deus já no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 9, depois do dilúvio, já falou: o homem não derramará o sangue de outro homem? Mas a mulher é filha, mas é ser humano, não pode, é proibido. E outra coisa, holocausto, Deus não aceita holocausto se não for de um animal limpo, macho, que está em Levítico capítulo 1.
Então está tudo errado. Se ele apresentou o holocausto, errou um monte de vezes. Mas ele também não poderia oferecer a filha em holocausto, porque o holocausto a Deus tem que ser oferecido por um sacerdote. Ele só faz a parte que lhe compete e o sacerdote faz o resto. Qual sacerdote queria fazer o holocausto da filha dele? Se fez, está errado. É um desastre em cima de outro desastre, seguindo outro desastre, quando o voto é precipitado. E agora? Sacrificou ele a filha ou não? Por que esse detalhe de dizer que a filha não conheceu o varão, não veio a casar-se? Muitos, considerando essa palavra, dizem que Jefité deixou a sua filha em isolamento, consagrada a Deus, sem, na verdade, sacrificá-la em holocausto. Porque está errado, seria outro erro em cima de erro. Mas reservou-a, não pode pertencer a homem algum, porque ela agora pertence a Deus. Na Sagrada Escritura, irmãos, e nas coisas da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus, sempre Deus tem uma solução para nós. Se ele parasse ali e fosse pedir misericórdia a Deus, uma orientação, Deus ia dar uma orientação correta, se ele clamasse. Mas aqui ele foi um pouco meio duro. Foi meio duro. Ele podia chegar-se a Deus e humilhar-se e quebrar-se. Eu fiz um monte de coisa errada, agora tem jeito de consertar? O que o Senhor me disse? Conserta por mim. Voltemos à Bíblia e vamos para Levítico capítulo 27. Jefité. Quando Deus pediu o sacrifício de Isaque a Abraão, Abraão chegou até o ponto de levantar o cutelo para realizar o holocausto, o sacrifício do próprio filho. Só que ali era uma obra de Deus. E Deus mostrou que não era aquilo, era só figura. Sacrificado não seria o filho de Abraão, mas o filho do próprio Deus. Capítulo 27. Neste manto eu falo, povo meu, receba, alabando e comandai, receba em nome de Deus. Aleluia, grande Deus, alabando. Irmãos, será que Jefité teve um socorro de Deus na hora que levantou o cutelo, se ele fosse fazer o holocausto da filha? A Bíblia não fala nada. Então não vamos estender conjecturas, ficções. Vamos voltar à palavra. Não disse se foi a filha sacrificada ou não, mas na palavra temos saída. Capítulo 27 de Levítico. O título aqui diz: votos particulares e avaliação deles. Nas coisas de Deus sempre tem uma saída. Deus tem solução para tudo, até para aquilo que diríamos impossível. Por isso que eu falo muitas vezes para irmãos, irmãs que fazem um voto, que depois vem: irmão, fiz um voto e não sei o que eu faço agora. Não dá para cumprir o voto. Volta para o Senhor e pede perdão e vai perguntar para Ele o que pode fazer em troca daquilo que você falou. É o resgate. Tem que voltar para o Senhor e pedir perdão, Senhor, não tem jeito. Votei, pequei, não cumpri o voto e não tem jeito de cumprir, o que eu faço? Perdoa, começa pedindo perdão. Nem que seja só isso: Senhor, perdoa, fiz um absurdo. Mas o Senhor tem solução. Misericórdia. Jefité. Será que ele aplicou Levítico 27, verso 4? Aqui fala, irmãos, da avaliação de cada coisa.
Cada ser humano era avaliado. Não vamos dizer que Deus tem interesse em dinheiro, não, mas isso aqui era a forma de mostrar a situação de resgate. O princípio do resgate que é importante. No verso 4, porém se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos. Ou seja, a avaliação de um homem era tanto, da mulher era 30 ciclos, de uma criança era tanto, conforme idade, macho ou fêmea, tudo era avaliado. E há possibilidades de resgate. Não vão, repito, considerar o dinheiro, o valor em prata, como era feito antigamente, o resgate das pessoas. Mas Deus estava introduzindo a ideia do resgate. Ou seja, alguma coisa ou alguém que iria no lugar de outro. Por isso que na Bíblia Sagrada, em todo o tempo, em Levítico em especial, toda vez que o homem pecava, como diz a palavra do Senhor, a alma que pecar, esta morrerá, a não ser que alguém o resgate. E qual era o resgate? Prata? Não. Ouro? Não. Era vida por vida. Vida por vida. Alguém teria que morrer no lugar. A lei do resgate é a lei do substituto. Então esse capítulo 27 não tem atenção ao dinheiro, ao valor, ao número, mas há possibilidade de uma substituição, de um resgate. Verso 15 de Levítico 27. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da sua avaliação e será sua. Ou seja, a palavra fala em vários versos ali, poucos, de que a cada situação caberia uma outra substituta. Se ele consagrou a filha, teria que sacrificar a filha, mas sacrificar a filha não pode, holocausto de macho, não pode derramar sangue de um outro ser humano, então ele teria que entrar com o resgate. Resgate. Qual o valor do resgate? 30 ciclos de prata. E como ele está resgatando, ele deveria acrescentar o seu quinto, mais 20%. E assim, irmãos, a palavra vai. Verso 28 agora. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Quanta coisa difícil. E agora? O que aconteceu? Fica a interrogação. Fica a interrogação. A Bíblia dá os detalhes? Não dá. Vamos torcer para um lado ou para o outro? Não. Vão ficar no impasse, que fica valendo de lição para nós. Qual é a lição? Não fazer voto precipitado. Não fazer voto. E se fez algum voto, vai buscar socorro do Senhor para saber como mudar isso agora, ou como resgatar, ou como substituir, porque só Deus tem a solução, e Deus tem solução. Deus tem solução. Vamos comparar algumas coisas, irmãos. Tem pessoas que fazem males na face da terra, males que são irreversíveis. Irreversíveis. Por exemplo, mais fácil de entender, alguém mata o outro inocente, ou mata muitos, depois vem o conhecimento do Evangelho, vai para Deus, e o que ele vai fazer para pagar as almas que ele veio a matar? Vai devolver a vida? Deus pode cobrar dele alguma vida? Ele teria como pagar? Teria? Não teria. Qual seria a situação de Deus diante de um pedido desse? Para resolver isso, matei tantos, roubei tantos, difamei tantos. Tem jeito de repor isso? Não.
Não tem jeito de repor. Mas observe que chegando para Jesus, o Senhor simplesmente perdoa. Ah, é fácil assim? Não é fácil assim, não. Porque a razão e a justiça desse perdão está em Cristo Jesus. Ele é o preço do resgate de todas as almas. E Ele é o substituto de todos os pecadores. Portanto, tem solução. É só voltar para Deus. E Deus vai dar a palavra certa. Mas no último caso, está ali na cruz do Calvário. O nosso voto não cumprido, a nossa transgressão, o nosso homicídio, a nossa difamação está lá em Cristo Jesus. Mas continuemos, irmãos. Jefité, então, nosso personagem. Quantas coisas boas, mas esta coisa aqui foi bem ruim. Bem ruim. Fazer voto precipitado. E deixou para nós uma interrogação que nós não vamos tirar. Não vamos dar solução não, porque ficou em aberto. A não ser a lição. Não devemos votar precipitadamente. É melhor não votar do que fazer um voto para Deus e depois não cumprir. A palavra dada é um compromisso assumido. Isso também vale para casamento. Vale para casamento. Não mudou. Vale também para empréstimos. Não mudou. Vale também para outras coisas mais. Tem alguém que costuma dizer, mas eu sou filho de Deus, não preciso. Que isso? Como filho de Deus é que tem mesmo que ser cumpridor daquilo que assumiu. Mas continuando, nós entrando no capítulo 12, que não terminou ainda as histórias em torno de Jefité. E agora uma nova história, um novo ocorrido, triste, novo acontecimento. Capítulo 12, verso 1. Então se convocaram os homens de Efraim, outra tribo, e passaram para o norte, e disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Ah, meu Deus! As tribos de Israel, como criavam um caso à toa? Turma rebelde, de testa dura cerviz. A tribo de Efraim, que também estava debaixo de opressão, agora vem tomar satisfação porque que não foi convocada. Se nos lembrarem um pouquinho, na época de Gideão aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Naquela ocasião, Gideão teve palavras para escapar, porque Efraim, apesar de não ter sido convocado para a guerra, entretanto fez grandes coisas, porque entrou na guerra ali, conseguindo grandes feitos. Então Gideão pôde dizer: não, o que eu fiz mais? Vocês fizeram tudo, fizeram mais do que tudo. Aí eles aceitaram aquilo lá e foram embora. Mas aqui não. Aqui não. A tribo de Efraim vem e diz: por que não nos chamaste para a guerra? Vamos acabar contigo e com a tua casa. Jefité, observe que é do diálogo. Ele vai conversar, dizendo no verso 2: e Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor Deus mos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim? Essa palavra também bastaria, irmãos. Quando, vamos dizer assim, Jefité se humilhou, dizendo: eu procurei vocês não vieram, aí entreguei minha alma à sorte. E foi Deus, tão somente Deus, que deu vitória e livramento. Já era suficiente para falar: você tá bom.
Se Deus fez assim, vamos embora. Mas não. Aqui, diferentemente de outra ocasião, Efraim, a tribo de Efraim não quer saber de nada. E era uma tribo numerosa, moço, das mais numerosas em Israel. Não querem saber. Vão entrar em contenda, em guerra contra a tribo irmã, por causa de um orgulho. Observe bem: orgulho, soberba, presunção, vaidade. Irmão matando irmão por causa de uma coisa boba. A guerra se trava. Irmão matando irmão. Qual a razão? Um nada. Ah, Israel. Irmãos, essa é a nossa tendência carnal, se nós não tivermos cuidado. A gente não leva em conta coisa alguma a fraternidade de um ano, de muitos anos. À toa, às vezes, se cria uma contenda e uma guerra, sem mais nem menos. As razões não valem, a história do tempo vivido junto não vale, e todo mundo dizendo que é de Deus. O verso 4 diz, no capítulo 12: E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim. Pronto, Efraim é ferido, perde a guerra. Quantos morreram? Vamos continuar vendo. Verso 5. Diz aqui a palavra, um detalhe: porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, ou seja, a tribo de Gileade tomou a passagem do rio Jordão, por onde a outra tribo tinha que retornar para sua terra. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? Porque tudo é israelita, né? Como é que eu vou saber se é ou não é de Efraim? E dizendo ele: não sou de Efraim, não. Então lhe diziam: dize, pronuncia, pois, Shibolete. Um Shibolete bem X, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Ou seja, a tribo de Efraim não sabia, tinha um jeito de falar que não dava para falar o Shibolete. Eles só conseguiam falar Sibolete. Pronto, aí se condenavam. Ah, você é Efraim mesmo. Aí a tribo de Gileade matava esse tal que falava Sibolete. Sabe quantos morreram naquela guerra e naquela situação ali? Só 42.000, final do verso 6. O que eu vou dizer? Bonito? Horrível. Horrível. Irmão matando irmão. Irmão matando irmão. Bonito, feio, horrível. Muitos fazem pregação veemente, conta vantagem. Ah, falou diferente da nossa língua, mata. Opa, até hoje está assim. Não fala a mesma palavra, não é do mesmo ministério, não pensa do mesmo jeito, não fala de Jesus da mesma forma, mata. Misericórdia, isso não é coisa de crente, é de Israel desviado, é de tribo de Efraim soberba. Por isso que Deus permitiu morrerem tantos. Por um lado é lamentável, crente matando crente, mas por outro lado a soberba. Hoje vivemos muito um tempo disso, irmãos, cuidado. É um tal de uma igreja fazer propaganda contra outra igreja, às vezes leva a questão para a convenção, para excluir, para matar, para tirar fora. Aprende com o Jefité, vamos conversar. Vamos conversar. Se há diferenças, entretanto Deus é o mesmo. É o Pai de toda a família nos céus e na terra.
Ou o Pai do céu vai ter prazer que um irmão mate o outro? Ainda que tenha alguma razão. Está errado, tudo errado. Mas voltemos. Deus talvez tenha permitido essa matança em Efraim por causa da soberba. Acharam que eles poderiam definir a guerra. Esqueceram que o socorro vem de Deus. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Salmo que diz, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De Efraim? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que Efraim estava errado e teve essa perda tão grande. Mas é lamentável, continua a lamentação. E finalmente, irmãos, diz a palavra que Jefté cumpriu mais alguns anos à frente do povo, o tempo que lhe foi designado, apenas 6 anos, mas era o tempo proposto por Deus. E assim termina a história deste personagem, Jefté. Coisas boas? Algumas. Coisas ruins? Algumas. E serve de lição para nós. E observe que a história se repete. Hoje não temos tribos de Israel por aí, mas temos denominações religiosas que se dizem cristãs e não se amam, não se toleram, não se suportam, quando na verdade a palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Cibolete ou chibolete, não importa, somos de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.